Você já acordou no meio da madrugada com uma inquietação inexplicável, sentindo que algo maior estava te chamando? Talvez o relógio marcava 3 horas, ou quem sabe eram as 4 horas da manhã, e mesmo com sono pesado, seu peito não deixava você voltar a dormir. Essa sensação não é rara nem é fruto apenas de uma mente ansiosa. Muitas vezes é um chamado. Ou talvez você tenha ouvido alguém dizer que orar de madrugada é mais poderoso, mas nunca entendeu o porquê. Já se pegou perguntando se isso é só tradição, romantismo religioso, ou se há algo de fato sobrenatural acontecendo quando a cidade dorme? E se eu te dissesse que existe uma dimensão espiritual na madrugada que poucos cristãos compreendem verdadeiramente? Imagine por um instante que a madrugada seja uma espécie de limiar, um portal entre dois mundos. Enquanto as luzes da rua se apagam e os corpos se rendem ao descanso, há realidades que se movem além do nosso olhar. Anjos em missão, vozes que se elevam em intercessão e também forças que se agitam tentando impedir o propósito de Deus. Não é teatralismo, é um cenário espiritual onde decisões são tomadas, portas são abertas ou fechadas e destinos podem ser redirecionados. Essa inquietação que te acorda no escuro não é insônia comum. Pode ser Deus te convocando para uma batalha que você nem sabe que está acontecendo. Pense na madrugada como o momento em que a guarda natural está mais baixa. Casas se fecham, barulhos cessam, mantemos menos nossos muros. Espiritualmente, o inimigo sabe disso e aproveita quando a igreja aparentemente está adormecida. Mas quem se levanta em oração naquela hora entra em posição estratégica. Não por religiosidade vazia, mas por autoridade e intercessão. E quando alguém se posiciona, as correntes do mal começam a ser quebradas. O ambiente espiritual é alterado e promessas adiadas começam a germinar. A madrugada é como um portal entre dois mundos. Enquanto a terra dorme, os céus estão em guerra e você foi chamado para lutar. Essa imagem pode soar intensa, mas é a realidade que vejo ao observar as Escrituras e os testemunhos de muitos irmãos. Homens e mulheres que no silêncio da noite experimentaram revelações, proteção sobrenatural e libertações que não ocorreriam de outro modo. É por isso que hoje quero falar com você não apenas sobre um hábito religioso, mas sobre uma estratégia espiritual. Hoje vou revelar a você a verdade espiritual sobre a oração da madrugada que ninguém te contou. Não é apenas tradição, é estratégia de guerra. O que eu trago aqui é uma proposta para mudar sua perspectiva. Em vez de ver a madrugada como um inconveniente ou um tempo para combater insônia, veja-a como uma oportunidade divina. Você vai entender o que realmente acontece no mundo espiritual durante a madrugada e por que sua oração nesse horário pode mudar tudo, não por mágica, mas por alinhamento com o tempo de Deus e por intercessão inteligente. Imagine as portas que se abrem, imagine decisões que são revertidas, imagine promessas que finalmente começam a se cumprir porque alguém, talvez você, deixou a cama e foi guerrear em oração. Antes de continuarmos, quero te convidar a fazer um sinal de prontidão. Escreva agora nos comentários a frase "Deus me chama" e a cidade de onde está assistindo ao vídeo. Este pequeno ato não é ritual. É um testemunho público do seu coração, uma declaração de que você está atento ao chamado e pronto para aprender. Ao fazer isso, você está se posicionando. E eu creio que o Senhor vê cada pequeno movimento de fé. Você não está aqui por acaso. Se você chegou até este vídeo, há uma razão espiritual por trás da sua curiosidade ou desconforto. Deus pode estar te despertando para uma missão maior, para uma temporada de maior intimidade e autoridade. Sinta isso como uma validação amorosa,
O Espírito de Deus muitas vezes sussurra antes de mover, e esse sussurro pode chegar como uma inquietação no peito no meio da noite. Não o ignore apressadamente como mera fadiga. Atente-se com reverência. Mas atenção, orar de madrugada, sem entender a questão espiritual por trás, pode ser esforço vazio ou até perigoso. Não é uma licença para práticas místicas, nem é um passe livre para a exaustão. Há um discernimento que precisa acompanhar a disposição de se levantar. Orar sem conhecimento ou motivação errada pode produzir ruído em vez de resultado. Por isso, há uma advertência amorosa neste chamado. Aproxime-se com humildade, com coração quebrantado e com uma compreensão de que existe combate, mas também um Deus que acolhe e dirige. Prepare seu coração, respire fundo, abra mão de preconceitos e expectativas imediatas. O que você vai descobrir a seguir vai transformar completamente sua compreensão sobre oração e guerra espiritual. Não é sobre cumprir um ritual para ganhar pontos com Deus. É sobre aprender a posicionar-se no tempo certo, com a atitude certa, para que o reino de Deus avance na sua vida. Se você estiver pronto para isso, permaneça comigo. O chamado é real e há uma responsabilidade e uma recompensa à altura desse encontro. Bloco separador. A Bíblia não deixa isso ao acaso. Ao folhear as Escrituras, encontramos um padrão inquietante e ao mesmo tempo consolador. Homens e mulheres que decidiram levantar-se quando o mundo ainda estava em silêncio. Eles não escolhiam a madrugada por capricho, mas porque ali, naquele limiar entre a noite e o romper do dia, algo sobrenatural acontecia. São relatos que saltam das páginas sagradas como pistas luminosas, convites a entendermos não apenas o que eles fizeram, mas por que o fizeram. Considere o exemplo de Jesus. Marcos 1,35 registra com simplicidade e profundidade. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e foi a um lugar deserto, e ali orava. Repare, o Filho de Deus, com a missão mais urgente da história da humanidade, escolheu a madrugada para buscar o Pai. Isso não foi mera rotina religiosa, foi um posicionamento estratégico. Se o próprio Jesus viu necessidade de separar aquele tempo para intimidade e batalha espiritual, que nos dá a segurança de que existe algo essencial acontecendo nas horas em que a maioria dorme. Agora feche os olhos por um instante e volte no tempo até o livro de Daniel. A visão é quase cinematográfica. Daniel, homem de oração, diante de uma batalha que se estende por dias. Ele ora, persevera, mas o anjo que vem com resposta diz uma verdade inquietante. A tua oração foi ouvida, mas houve resistência nos céus. Um príncipe demoníaco o deteve por 21 dias. Daniel 10 revela que a oração encontra resposta, mas nem sempre sem guerra. Ali, a madrugada não é pano de fundo, é campo de confronto onde decisões celestiais são negociadas. Quando entendemos esses relatos em conjunto, uma revelação se impõe. Existe uma guerra invisível que se intensifica quando as luzes do mundo se apagam. Enquanto suas pálpebras descem, principados e potestades cobram território, lançam investidas contra famílias, casamentos, finanças e destinos. A madrugada, em termos espirituais, torna-se um momento estratégico para o inimigo, não por acaso, mas por cálculo. Sabe que a maioria das defesas está inativa, que poucos vigiam. Isso não é para te assustar sem propósito, é para te convocar. Imagine uma cidade sem vigília noturna, ruas desertas, portas abertas, janelas sem trancas. Um invasor observa e age justamente nessa janela de vulnerabilidade. Assim, opera o inimigo contra o povo de Deus quando a igreja dorme. Ele explora a baixa vigilância, torna efetivas maldições que encontrariam resistência se houvesse intercessão. Corrói projetos que teriam prosperado com cobertura de oração. É uma analogia militar simples, mas eficaz para ilustrar a urgência.
A madrugada é um flanco que, se deixado exposto, compromete a integridade inteira do território espiritual que Deus te confiou. Mas não se desespere. A mesma Escritura que nos revela a batalha também ensina a estratégia de vitória. A madrugada, além de ser tempo de atividade das trevas, é uma oportunidade soberana para posicionamento. Quem se levanta naquele horário não apenas recebe intimidade com o Pai, entra em alinhamento com a intervenção divina. Você pode, com suas orações, fechar brechas, desarticular planos do inimigo e reabrir portas de bênção que estavam obstruídas. Não é superstição nem técnica mágica. É participação ativa na soberania de Deus. A prática moderna, no entanto, está distante desse entendimento. Quantos cristãos hoje jamais experimentaram uma madrugada de oração verdadeira? Quantos cresceram em tradições que transformaram o ato em mera formalidade, esvaziando-o de discernimento estratégico? O resultado é preocupante. Territórios espirituais negligenciados, linhagens afetadas, sonhos queimados sem qualquer resistência celestial. Não se trata de apontar dedos. Trata-se de chamar o corpo de Cristo a despertar para a responsabilidade que cada um tem sobre o seu espaço espiritual. Ao mesmo tempo, trago esperança com voz serena e firme. Você não está destinado a permanecer em estado de vulnerabilidade. Deus te dá ferramentas, e uma delas é simples e poderosa: posicionar-se em oração na madrugada. Quando você aprende a vigiar, sua vida se torna uma fortaleza. O que estava encoberto começa a clarear. O que estava paralisado recebe movimento divino. O que parecia perda se torna história de restauração. Essa esperança é concreta porque é bíblica. Deus responde quando seu povo se coloca em posição de intercessão. Sinta a urgência, mas não a confusão. Não se trata de entrar em um legalismo de horários, como se o relógio fosse o determinante. Trata-se de discernir períodos estratégicos, de reconhecer que Deus pode operar de formas distintas conforme nos dispomos. Imagine quantas bênçãos foram bloqueadas, quantos planos foram detidos, quantos lares foram abalados por falta de cobertura espiritual. E então, imagine-se como parte da solução, levantando-se quando outros dormem. Prepare seu coração, porque o que vem a seguir é prático e transformador. Não é um catálogo de regras, nem um chamado ao exibicionismo espiritual. É um convite a caminhar com Deus em entendimento e autoridade. Vou te guiar por 5 verdades espirituais sobre a oração da madrugada. Verdades que vão desde o fundamento da intimidade até a estratagemas de guerra espiritual e o chamado à disciplina. Cada uma delas foi extraída de relatos bíblicos, de testemunhos de vidas transformadas e do mover do Espírito que continua a operar entre nós. A primeira verdade vai revelar por que a madrugada é o momento de maior clareza espiritual e por que, para muitos, esse é o único horário em que conseguem ouvir o sussurro do Pai. Está pronto para descobrir? Bloque Separator. A primeira verdade espiritual que quero compartilhar com você é simples e, ao mesmo tempo, profundamente transformadora. A madrugada é o momento do maior silêncio. E nesse silêncio, Deus fala com uma clareza que o dia raramente permite. Salmo 5:3 declara: Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Há uma promessa aí. Quando você se levanta enquanto a casa ainda dorme, há uma expectativa de escuta. O próprio ato de vigiar, de ficar alerta na quietude, coloca você em posição de ouvir. Imagine a madrugada como um lago profundo ao amanhecer. Durante o dia, os barcos passam, o vento levanta ondas, centenas de vozes ecoam pela superfície. Mas na madrugada o vento para, o barco se afasta e o lago fica espelhado. No espelho da madrugada, as coisas mais sutis, um movimento de Deus, um sussurro de direção, uma impressão no coração,
tornam-se visíveis. Jesus mesmo buscava esses lugares desertos nas horas mais calmas. Ele não ia apenas para cumprir uma rotina, ia para ouvir, para alinhar-se ao coração do Pai, livre de interrupções e demandas humanas. Marcos nos mostra que ele se levantava de madrugada e buscava a solitude para orar. Ali, na quietude, ele renovava sua comunhão e dali vinha a força para o ministério do dia. O significado do silêncio é prático e espiritual. No silêncio da madrugada, o barulho do mundo diminui. As notificações, as conversas, o ruído dos afazeres e das preocupações se aquietam. Sem essas distrações, seu coração se torna mais receptivo. É como tirar uma fita adesiva que encobre uma caixa de som. Quando você remove a obstrução, a voz que sempre esteve ali passa a ser ouvida claramente. E, espiritualmente, há algo ainda mais extraordinário. Quando o mundo dorme, o véu que separa o natural do sobrenatural fica mais fino. A comunhão com o Espírito Santo, que durante o dia pode ser abafada por estímulos, floresce na madrugada. Revelações, sonhos interpretados, decisões claras. Muitas vezes surgem nesse tempo porque você criou um espaço para Deus falar. Davi entendeu o valor das vigílias noturnas. Ele escrevia: "Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite." Salmo 63, 6. Essa não é apenas uma expressão de devoção poética, é a descrição de alguém que experimentou a presença de Deus nas horas mais escuras e encontrou sustento e direção ali. Pense também no significado psicológico. Ao recordar a Deus, enquanto a casa está calma, você mobiliza toda a sua afetividade para uma única fonte, o Senhor. E isso modifica a forma como você percebe desafios, decisões e relacionamentos. Se você tem sentido que Deus está distante, talvez a raiz não seja a ausência dele, mas a ausência de um espaço que você tenha criado para ouvi-lo. Muitas vezes buscamos respostas em leituras, em conselhos ou em tarefas bem intencionadas, quando o que faltava era simplesmente um tempo de silêncio com o Pai. Criar esse espaço exige intenção. Desligue as telas, contenha as demandas, celebre a disciplina de um pequeno altar, uma cadeira, um copo d'água, um caderno para anotações. Chegar à madrugada preparado é meio caminho andado. Respire devagar. Peça ao Espírito Santo para afinar seus ouvidos e aquecer seu coração. Permita que a expectativa e não a pressa guie seu tempo. Há formas práticas de cultivar essa intimidade. Comece pedindo a Deus um coração disposto, não um ritual perfeito. Estabeleça um tempo curto e consistente no início. 15 a 20 minutos de escuta ativa, em que você fala menos e espera mais. Use canções suaves para acalmar a mente ou apenas sente-se em silêncio, abrindo espaço para o Espírito. Anote tudo o que Deus te sussurrar. Às vezes, a revelação de madrugada precisa ser registrada para florescer sob a luz do dia. E não despreze o poder do suspiro, da oração curta, do agradecimento espontâneo. O Pai ama sua honestidade simples. Também é importante entender que intimidade não é apenas recolhimento emocional, mas presença obediente. No silêncio, Deus pode revelar tanto consolo quanto direção prática. Uma palavra para ligar para alguém, um impulso para perdoar, uma convicção de mudar uma rota de vida. A intimidade da madrugada fortalece sua sensibilidade espiritual para agir com sabedoria durante o dia. Você volta ao mundo não mais apenas com boas intenções, mas com instruções divinas e coragem. Por fim, quero te convidar a uma decisão prática. Não trate a madrugada como uma curiosidade espiritual, mas como um convite pessoal. Deus quer conversar com você quando o mundo está calmo, porque ali Ele tem mais liberdade para falar e você tem mais espaço para ouvir. Não busque a madrugada por performance, mas pela fome de conhecê-lo. Venha com um coração humilde, preparado para ser transformado.
Ao fazer isso, você perceberá que muitos sussurros, que antes pareciam insignificantes, carregam o peso de respostas e direções que mudam histórias. O silêncio, porém, é apenas o começo. Há muito mais acontecendo na madrugada do que intimidade e consolo. Existe também uma dimensão de conflito e estratégia espiritual que precisamos entender. A segunda verdade vai revelar por que a madrugada é tão contestada e por que vigiar nesse tempo é tão urgente. Bloque separator. A segunda verdade é chocante, mas precisa ser dita com clareza e amor. Enquanto a maioria dorme, o reino das trevas intensifica suas ações. Entre meia-noite e as primeiras horas da manhã, muitos espirituais apontam especialmente entre meia-noite e 4. Há uma concentração de ataques, lançamentos de trevas e atividades demoníacas que procuram abrir brechas nas vidas, famílias, igrejas e cidades. Não é para te amedrontar sem propósito, mas para te acordar com compaixão. O inimigo trabalha quando ele imagina que a guarda está baixa. A Escritura nos lembra do caráter dessa luta. Efésios 6:12 é direto. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governadores das trevas deste século. Essas são forças estratégicas, organizadas, que têm objetivos e territórios. Em muitas experiências espirituais e em relatos bíblicos, vemos que existe uma coordenação no reino das trevas. Eles atacam em horários de fragilidade humana, quando as orações cessam e as casas ficam sem vigia. Veja o exemplo de Daniel. Enquanto ele jejuava e orava, houve resposta imediata, mas também resistência. Um anjo veio trazer resposta, porém foi retardado até os 21 dias por um príncipe demoníaco, Daniel 10. A explicação que nos é dada é clara. Houve guerra nos lugares celestiais. Não se trata de uma guerra casual, mas de batalhas específicas, com nomes, estratégias e prazos. Quando alguém se firma em jejum e oração, portas no mundo espiritual se abrem, e o inimigo tenta fechar essas portas de todas as formas. Isso explica por que muitas perdas, doenças, rupturas e sabotagens parecem acontecer do nada durante a madrugada. É como se tivesse um plano coordenado para atacar lares quando a guarda está baixa. Pense na madrugada como o período em que os ladrões preferem agir, quando as luzes se apagam, quando as vigílias deixam de vigiar, quando o coração humano dorme. Deixar sua casa, sua família, sua vocação espiritual sem proteção é, na linguagem prática, deixar janelas e portas destrancadas à noite. Quem é sensível ao espírito sabe que o ambiente espiritual responde a isso. Contrastando o comportamento do inimigo, temos exemplos bíblicos de como a oração noturna transforma a situação. Paulo e Silas, presos, oravam e cantavam louvores à meia-noite. O resultado foi um terremoto que quebrou correntes e abriu cadeias. Atos 16. Não foi coincidência. Naquela hora de maior escuridão humana, a intervenção divina foi tão poderosa que a opressão física não resistiu. Esse contraste mostra duas realidades simultâneas. As trevas se mobilizam durante a madrugada, mas também é nesse horário que Deus pode atuar com poder libertador quando há intercessão. O que isso significa para você, em termos práticos e pastorais? Primeiro, existe responsabilidade. Não é para carregar culpa sobre quem dorme. Muitos precisam descansar, e Deus não deseja legalismo. Mas é um chamado para que haja intercessores que escolham vigiar. Um pequeno grupo de pessoas que se levantam regularmente para orar na madrugada funciona como barreira espiritual sobre uma família, sobre uma comunidade, sobre uma igreja. As bênçãos são muitas vezes liberadas porque alguém decidiu pagar o preço da vigília. Segundo, a atividade das trevas é estratégica e localizada. Principados e potestades têm áreas de influência. Isso nos leva à necessidade de oração territorial e intercessão específica, declarar a autoridade de Cristo sobre um bairro, uma escola,
um mercado, uma casa. A oração de madrugada tem peso porque ela interfere em decisões e pactos espirituais feitos em horas de fragilidade e anula decretos de maldição que muitas vezes são ativados à noite. Terceiro, não podemos confiar apenas na emoção. Precisamos de discernimento e armas espirituais bíblicas. Efeitos práticos incluem a proclamação da palavra, a renúncia de pactos, a aplicação do sangue de Cristo sobre portas e lares, o louvor que quebra cadeias e o arrependimento que desfaz portas abertas para opressões. Mas tudo isso deve ser feito em humildade, reconhecendo que a verdadeira autoridade vem de Jesus e que nossa eficácia depende de intimidade com Ele, não de rituais. Quarto, amor por aqueles que dormem. Há pessoas crentes que não entendem essa realidade e pessoas feridas que perderam noites de sono por medo. Nosso ministério deve ser cuidar dos fracos, treinar intercessores e levantar vigilantes sem golpear as pessoas com terror espiritual. Compartilhe testemunhos, ensine com gentileza, convide ao compromisso progressivo, comece uma vez por semana, ore 15, 20 minutos, convide amigos para vigílias rotativas. Pequenos passos constroem exércitos de oração. Considere também exemplos cotidianos. A mãe que acorda para orar e no dia seguinte descobre que um acidente que poderia ter atingido seu filho foi evitado por circunstâncias providenciais. O pastor que em oração à madrugada recebeu direção que mudou o rumo de uma decisão pastoral e protegeu a igreja de uma divisão. O casal que experimentou restauração depois de noites de intercessão que quebraram hábitos geracionais. Esses relatos podem soar anedóticos, mas juntos formam um padrão. A madrugada é um tempo de combate, tanto para o inimigo quanto para Deus. Portanto, não se assuste com a afirmação de que a madrugada é o horário de maior atividade das trevas. Deixe que ela te mova para a responsabilidade e para a coragem. Seja amoroso consigo mesmo e com os outros. Nem todo chamado é o mesmo para todos. Mas saiba que sua vigília importa. Sua oração, sua música, sua palavra declarada na madrugada podem ser a diferença entre derrota e vitória na vida de alguém que você ama. Sua oração de madrugada não é um ato isolado de devoção, é uma intervenção direta na batalha espiritual que molda destinos. E enquanto entendemos isso, precisamos agora perguntar: se a madrugada é tão estratégica, por que alguns que se dedicam a esse horário não veem resultados? A resposta nos leva à terceira verdade, que trata da motivação do coração e do perigo do ritual sem poder. Bloch Separator. A terceira verdade que preciso revelar a você é ao mesmo tempo libertadora e confrontadora. Orar de madrugada com a motivação errada anula o poder da sua intercessão e, em alguns casos, pode até trazer consequências espirituais indesejadas. Não estou dizendo isso para te amedrontar, mas para amar-te com a sinceridade de um pastor que não quer ver o rebanho ferido por práticas vazias. A oração não é um ritual a ser exibido nem um troféu para comparar espiritualmente com os outros. É encontro, dependência e entrega. Comecemos com uma advertência clara contra o legalismo. Há pessoas que se levantam às 3 da manhã como se cumprissem um protocolo sagrado. Se não acordar às 3, não é verdadeiramente fervoroso. Esse pensamento transforma a graça em exigência, a liberdade em lei. Quando a oração vira checklist, o espírito se afasta porque o coração não está presente. Tiago nos lembra que pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para satisfazer nossos próprios desejos. Isso significa que o motivo por trás do pedido determina, em grande parte, a receptividade da resposta divina. Outro perigo frequente é o orgulho espiritual. Alguns se levantam cedo para ostentar uma espiritualidade superior, para postar fotos pre-dawn com legendas de autoexaltação, ou para falar de seus esforços espirituais.
como prova de santidade. Isso é farisaísmo em traje moderno. A arrogância espiritual contamina a oração, a torna estéril e muitas vezes cria uma barreira entre a pessoa e Deus. Jesus confrontou o formalismo religioso de sua época porque ele buscava corações quebrantados, não performances públicas. Ele nos mostrou que a verdadeira comunhão com o Pai nasce da humildade, não do aplauso humano. Há também a armadilha da espiritualidade tóxica, práticas que viram mecânica, repetição sem vida, fórmulas vazias. Quando a oração passa a ser um amontoado de palavras decoradas, recitadas no piloto automático para liberar bênçãos, ela perde sua essência e pode até adoecer a alma. Pense numa planta a quem se rega com água contaminada. Mesmo que a água chegue em quantidade, o que alimenta é tóxico. Da mesma forma, orações que não brotam do interior, do amor por Deus e do zelo pelos outros, não trazem vida. Qual, então, é a motivação correta? Simples e profundo. Amor, dependência e intercessão pelos outros. Acordar na madrugada deve ser uma resposta ao chamado do Pai. Um desejo sincero de estar em sua presença, de ouvir, de oferecer sacrifício de louvor e de cobrir em oração aqueles que não conseguem orar por si mesmos. Quando sua motivação é amor, amor por Deus e compaixão pelas pessoas, sua oração se torna um instrumento que atravessa o véu. A motivação certa transforma horas em tesouros espirituais. Muda sua postura de busca de benefícios pessoais para serviço e aliança com o propósito divino. Faça um exame de consciência prático agora, com delicadeza. Por que eu quero orar de madrugada? É para impressionar? Para pontuar uma religiosidade? Ou é porque meu coração está ferido, sedento por Deus e quer clamar por cura, libertação e justiça? Se a resposta for a primeira, pare e permita que Deus trabalhe seu íntimo antes de insistir na prática. Não se trata de abandonar a rotina, mas de corrigir o interior. Um coração ajustado transforma até 5 minutos em alta comunhão. Deus não olha o relógio, Ele olha o coração. Uma oração curta e sincera às 4 Es vale muito mais do que horas de ritual vazias. Lembre-se também de que motivação errada pode gerar consequências práticas. Ansiedade espiritual, legalismo, divisão entre irmãos, sensação de fracasso constante quando não dá certo. Essas são marcas de uma prática fora de alinhamento com o Espírito. Por outro lado, corrigir a motivação restaura a paz, aumenta a sensibilidade espiritual e abre portas para uma intercessão eficaz. Quando o coração se humilha e prioriza o reino, as palavras fluem menos como fórmulas e mais como flechas de vida que chegam ao trono de Deus. Quero te dar uma orientação pastoral e prática. Antes de se comprometer a um horário, peça a Deus para sondar seu coração. Peça que Ele transforme seu motivo. Se precisar, faça uma confissão sincera. Senhor, confesso meu orgulho, minha busca por reconhecimento. Purifica-me. Quero orar porque te amo e porque creio que tu tens algo de melhor para mim e para os outros. Deixe que essa purificação seja o primeiro fruto da sua madrugada. Assim, mesmo que sua guarda falhe alguma noite, o que importa é a condição interna do seu relacionamento com Deus. Também recomendo que combine disciplina com humildade. Estabeleça um propósito. Por exemplo, levantar 2 vezes por semana inicialmente, mas mantenha a atitude certa. Buscar a face de Deus, não um selo de aprovação humana. Envolva sua família em oração de coração, não em exibição. Ensine filhos e irmãos que a espiritualidade verdadeira é interior e prática, e que atitudes vazias não trazem frutos. Finalmente, uma palavra de consolo. Se você identificou motivos errados na sua vida, não se culpe com dureza. O Espírito Santo é hábil em restaurar. Volte a Ele com sinceridade e gratidão. Deus prefere um coração contrito que se aproxima com humildade a qualquer ritual perfeito sem vida.
Quando sua motivação é ajustada pelo amor, pela dependência e pela compaixão, a madrugada deixa de ser palco de performance e se torna portal de encontro, intervenção e vitória. Agora, com o coração alinhado, você estará pronto para perseverar na disciplina que a próxima verdade exige. Mas isso nós veremos em seguida. Por enquanto, determine hoje mesmo: minha oração será um ato de amor, não uma exibição. Será dependência, não obrigação. Deus vê seu coração, e isso é o que verdadeiramente importa. Block Separator. A quarta verdade é simples e verdadeira. Orar de madrugada exige disciplina e perseverança. Não há atalhos espirituais, nem fórmulas mágicas que substituam a decisão de pagar o preço. Se você imagina que acordar às 3 da manhã será fácil, prepare-se. Seu corpo vai resistir, o sono vai puxar você de volta para o cobertor, as desculpas surgirão com força, e isso não é sinal de fracasso espiritual, é a condição humana. Jesus mesmo alertou: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Reconhecer essa luta é o primeiro passo para vencê-la com graça. Disciplina espiritual é, antes de tudo, um ato de amor e fidelidade. Daniel é um exemplo prático disso. Mesmo diante de decretos, medo e ameaças, ele manteve seu costume de orar 3 vezes ao dia. Daniel 6:10. Isso não foi mero ritual, foi declaração de prioridade. A disciplina de Daniel não nasceu da força física, mas da convicção de que Deus era mais importante que o conforto e a própria segurança. Quando nos posicionamos assim, mostramos que nossa fé não é circunstancial, mas enraizada em compromisso. Praticamente, disciplina se constrói passo a passo. Não espere transformar sua rotina de uma vez. Comece pequeno e consistente. Se você nunca acordou de madrugada para orar, proponha-se a uma experiência concreta, 2 vezes por semana, às 4 horas, por 15 minutos. Marque no seu calendário, ajuste o despertador, avise alguém que possa orar por você pela manhã. Na semana seguinte, aumente para 3 vezes, ou alongue para 20 minutos. Assim como no treinamento para uma maratona, o corpo e o espírito vão se adaptar gradualmente. No começo dói, há desconforto. Depois vira hábito. E por fim, prazer e saudade quando você deixar de fazê-lo. Organização prática facilita a disciplina. Prepare tudo na noite anterior. Escolha um lugar tranquilo na casa. Deixe um copo de água ao lado. Tenha sua Bíblia ou um roteiro de oração pronto. Coloque roupas confortáveis. Se for possível, desligue notificações do celular ou use um modo que permita apenas o alarme. Ter uma rotina reduz a resistência inicial. Quando o corpo encontra sinais que dizem agora é momento de oração, a decisão fica mais fácil. Outra ferramenta poderosa é a responsabilidade compartilhada. Encontre um parceiro de oração, alguém que também esteja trabalhando essa disciplina. Um amigo que te mande mensagem pela manhã, um grupo pequeno que se reúne virtualmente às 5 horas, um mentor espiritual que cheque seu progresso. Tudo isso amplia a sua motivação e diminui a tentação de desistir. Quando você sabe que outra pessoa está contando com sua presença na guerra espiritual, a inércia perde força. Mas disciplina não se sustenta apenas em técnica, precisa de motivação correta. Já falamos que a motivação errada anula o poder da oração. A disciplina sem amor pode virar legalismo. Portanto, associe a prática a atitudes que nutrem o coração. Comece com louvor para aquecer o espírito. Medite em uma promessa bíblica. Entre em oração intercessora antes de falar dos seus pedidos. Lembre-se, você não se levanta para cumprir uma obrigação, mas para encontrar o Senhor e interceder pelo que Ele ama. Haverá dias de frustração, noites em que você acorda e não sente nada, semanas em que parece que nada mudou. Cuidado com o desânimo.
Muitos começam empolgados e desistem na primeira semana. Perseverança é a chave que abre portas no mundo espiritual. A semelhança de um agricultor que não desenterra a semente toda vez que ela não brota no dia seguinte, você precisa regar a terra da sua vida com oração contínua. A constância permite que sementes espirituais germinem, fortalezas caem, cativeiros são rompidos, portas se abrem no tempo certo de Deus. A disciplina também exige sacrifício consciente. Dizer, Deus, Tu és mais importante que meu conforto, é morrer para a própria vontade. Isso pode significar ajustar horários, evitar horas excessivas na internet à noite para poder levantar cedo, ou reorganizar tarefas familiares. Não é legalismo, é prioridade. Quando você demonstra que está disposto a abrir mão de algo para estar com Deus, você entra num território onde o céu responde com ação. Inclua práticas complementares que fortalecem a perseverança. Jejum intermitente em determinados dias, leitura devocional antes da oração, anotação no diário espiritual do que Deus falar, afirmações bíblicas ao final da vigília. Registre pequenas vitórias, uma direção recebida, uma proteção sentida, uma mudança de coração. Essas anotações se tornam combustível para continuar quando as forças faltam. Lembre-se de celebrar avanços. Deus honra fidelidade, mesmo nos passos pequenos. Tenha consciência também das armadilhas. Comparação com outros, perfeccionismo, culpa por faltar um dia. Se você tropeçar, não se entregue ao desânimo. Volte com humildade e continue. A disciplina amadurece pela prática, não pela autocrítica. E ao praticar, você não está só. O Espírito Santo fortalece e há testemunhos de que anjos são enviados para auxiliar os que se levantam para vigiar em oração. Finalmente, chegue a uma decisão clara. Disciplina é fruto de uma escolha diária. Levantar-se quando a carne diz, fique, clamar quando tudo parece silêncio. Declare agora em seu coração, eu vou pagar o preço, eu vou me levantar quando minha carne disser não. Essa decisão não precisa ser grandiosa, precisa ser firme. Quando você escolhe perseverar, você se torna um interruptor na batalha espiritual. Um intercessor que não permite que o inimigo ocupe territórios por omissão. A promessa é real. Quando a disciplina encontra a motivação certa, o mundo espiritual começa a responder. Portões que estavam fechados começam a ranger. Cadeias invisíveis se afrouxam. Uma nova clareza espiritual surge. Continue firme. Persevere. E quando você persevera, a quinta verdade se manifestará de forma poderosa em sua vida, liberando proteção, libertação e abertura dos céus. Bloco separador. A quinta verdade é uma verdade vitoriosa. Quando você se levanta para orar na madrugada com o coração puro, motivado pelo amor e com perseverança, o céu se abre, correntes se quebram e uma cobertura sobrenatural desce sobre você e sobre os que você ama. Não se trata de uma técnica mística ou de uma fórmula mágica. Trata-se de posicionamento espiritual. É como se, ao ocupar o lugar da vigília, você abrisse uma porta que conecta a sua casa ao trono de Deus, permitindo que a presença dele entre com poder, cura e ordem. Pense no Salmo 91, que nos assegura: não terás medo do terror de noite. A madrugada, que muitos associam ao medo e à vulnerabilidade, pode se tornar um tempo de abrigo seguro se você o ocupa em oração. Quando alguém ora na hora em que o mundo dorme, está lançando sobre sua família um escudo espiritual. Essa não é uma proteção meramente emocional. É uma autoridade que vem da presença de Deus e que repercute no mundo espiritual, recolocando limites onde havia invasão, selando portas que estavam abertas para opressões e estabelecendo paz onde havia confusão. As Escrituras nos dão exemplos concretos do poder da oração noturna. Paulo e Silas, presos e algemados à meia-noite, escolheram louvar e orar. Não apenas adoraram,
Adoraram no momento mais escuro, e o resultado foi visível. As cadeias se quebraram, as portas se abriram, a prisão foi sacudida por um terremoto e muitos foram libertos. Essa história é um lembrete de que o ato de orar à noite tem efeito liberador. Quando você intercede às horas vagas, você pode ser a chave que Deus usa para soltar as correntes que aprisionam alguém que você ama, seja vício, medo, depressão ou um trauma que paralisa vidas. Ao se posicionar na madrugada, você interfere diretamente nas estratégias do inimigo. O que o adversário planeja sob a capa da noite muitas vezes é frustrado por alguém que escolheu ficar em pé. Há relatos de famílias que testemunharam restaurações de casamentos, jovens que foram livres de influências destrutivas, dependências que foram vencidas e enfermidades que recuaram quando alguém, persistentemente, orou enquanto o mundo dormia. Não estou prometendo resultados automáticos todo dia, mas estou dizendo que existe um padrão bíblico e espiritual. A intercessão noturna abre portas que estavam seladas durante o dia. Outra dimensão poderosa da oração de madrugada é a aceleração das respostas de Deus. Muitos têm contado que pedidos que parecem esquecidos e estagnados por meses começam a avançar quando uma igreja de intercessores se levanta de madrugada. Isso não é por acaso. Há tempos e estações em que Deus escolhe agir com rapidez. Posicionar-se nesses tempos é alinhar-se com a vontade estratégica do Pai. É como se você, ao orar na madrugada, estivesse atendendo a um toque de clarim divino que ativa uma resposta acelerada do céu. Ainda assim, preciso insistir. Não é ritual, não é superstição. O poder não reside no horário em si, mas na comunhão real com Deus que a madrugada favorece. Silêncio, vigilância, humildade e persistência. Quando você ora com essa postura, a sua oração se torna um canal por onde flui a autoridade do céu. Você não está manipulando Deus, você está se alinhando com Ele. É obedecer a um tempo divino, é cumprir a estratégia do reino. Além da abertura de portas e da proteção, uma consequência profunda e menos visível é o crescimento da sua intimidade com Deus. Ao entrar nesse hábito, você passa de uma fé informada para uma fé experiencial. A voz de Deus, antes distante e confusa no meio do barulho do dia, começa a chegar com clareza nas vigílias. Sonhos ganham significado, direções são confirmadas, discernimento sobre pessoas e situações aumenta. Não é raro que, depois de semanas de vigília, alguém relate que passou a compreender revelações que antes não fazia sentido. É como calibrar a antena espiritual para captar sinais que antes eram estática. Quero lhe propor algo simples e prático. Experimente por 21 dias. 21 dias é o tempo bíblico de preparação e guerra espiritual. Foi o período em que o anjo demorou para alcançar Daniel. Comece com menos tempo se precisar. 15 minutos, depois 30 e vá crescendo. O importante é a consistência e a motivação correta. Registre o que você experimenta, mudanças interiores, sonhos, pontos em que Deus falou, mudanças nas circunstâncias. Muitas pessoas, ao olhar para trás após esse período, percebem que algo mudou não só no ambiente espiritual, mas também em suas próprias atitudes, forças e convicções. Deus está esperando por você na madrugada. Ele tem segredos, estratégias e reviravoltas que Ele deseja revelar àqueles que se rendem à vigilância com um coração humilde e obediente. Ele não está distante. Ele está à espera daquele que se aproxima, daquele que chama no silêncio e que persevera quando a carne reclama. Há um convite amoroso hoje, não por legalismo ou por performance, mas por amor e por dependência. Levante-se com um propósito. Ore pela sua casa, pelos seus filhos, pelas suas áreas aparentemente perdidas. Seja o intercessor que quebra cadeias e estabelece cobertura.
Agora que você conhece essa verdade final, que a oração de madrugada liberta, protege e abre os céus, a pergunta que fica é pessoal. Você vai aceitar o chamado de se posicionar quando o mundo dorme e ver o que o Senhor fará? Bloque separator. Nós caminhamos juntos por 5 verdades espirituais profundas sobre a oração da madrugada. E agora é hora de ancorar tudo isso no seu coração e na sua prática diária. Relembre comigo. A primeira verdade nos mostrou que a madrugada é o horário do silêncio e da intimidade com Deus. Um tempo em que o barulho do mundo se aquieta e o Senhor pode sussurrar ao seu íntimo, como quem sonda o coração numa conversa ao pé da madrugada. A segunda nos alertou que justamente por essa atmosfera de silêncio, as trevas intensificam suas ações entre meia-noite e as primeiras horas da manhã. É quando principados tentam operar com menor resistência humana, como nuvens escuras que avançam sobre campos adormecidos. A terceira trouxe uma advertência essencial. Motivação errada anula o poder da oração. Não se trata de um ritual para exibir santidade, mas de um encontro autêntico de amor e dependência. A quarta revelou que a prática exige disciplina e perseverança. Acordar cedo é um ato de renúncia da carne em favor do reino, um arado que rompe o solo duro da vontade para semear fé. E a quinta, finalmente, revelou o fruto dessa decisão. A oração de madrugada liberta, protege e abre céus. Milagres acontecem, fortalezas espirituais caem e o rosto de Deus se revela de formas transformadoras. Se você chegou até aqui, quero que saiba que você já está em uma posição rara e preciosa. Faz parte de uma minoria que está disposta a entender os mistérios de Deus e a pagar o preço do compromisso. Isso merece um elogio sincero. Não é fácil ter curiosidade, obedecer à voz do Espírito e encarar a batalha espiritual que muitos evitam. Eu te vejo, eu reconheço o seu desejo e quero te honrar por isso, lembrando que Deus honra o coração que o busca. Ao mesmo tempo, não posso deixar de reconhecer a dificuldade real dessa caminhada. Acordar de madrugada confronta o corpo, a rotina, a família, o emprego. Seu corpo vai resistir, sua mente vai inventar desculpas, seu sofá vai parecer o lugar mais seguro. Talvez você trabalhe em turnos, tenha filhos pequenos ou precise cumprir prazos. Sei que a logística é real, mas lembre-se, Jesus, Daniel, Davi e Paulo enfrentaram esse mesmo desconforto. Eles não eram super-humanos, eram humanos que aprenderam a priorizar o encontro com o Pai. Daniel abriu suas janelas em adoração, mesmo sabendo do risco. Jesus foi ao Getsêmani quando o corpo pedia descanso. Davi costumava vigiar à noite. Paulo descreve uma vida de oração contínua. A diferença entre os que experimentam o sobrenatural e os que apenas escutam sobre ele é o preço que estão dispostos a pagar. Quero, porém, fazer uma advertência equilibrada, porque ninguém se beneficia de um fervor que se transforma em legalismo. Orar de madrugada não é um bilhete dourado que garante maior amor de Deus por você. Ele já te ama por completo. Não transforme uma prática espiritual em medida de valor pessoal. Se a sua motivação for orgulho, comparação ou desejo de autoexaltação, pare agora. Volte e examine seu coração. Ore para que o Espírito revele qualquer orgulho velado. A fé saudável é sempre humilde, quebrantada, dependente. Ao mesmo tempo, não subestime o privilégio dessa prática. É convite, é honra, é estratégia de guerra. Quando você decide se levantar, você não está cumprindo uma obrigação. Você está aceitando participar de uma aliança de intercessores que mantém o território espiritual protegido. Você está dizendo ao inimigo: aqui há quem vigia, e isso muda destinos. Pense nisso como assumir um posto numa muralha. A sua vigília pode preservar uma família, abrir uma porta de emprego, proteger uma vocação. Agora, concretamente,
Você tem uma escolha diante de si. Pode continuar a dormir enquanto batalhas espirituais são travadas em favor da sua casa, do seu trabalho, do seu chamado. Ou pode se levantar e ser um guerreiro de oração. Se você sente no coração que é hora de dizer sim, escreva agora nos comentários: eu vou me levantar. Faça dessa frase a sua declaração pública. Não é para exibir intenção, é para criar compromisso. Quando você verbaliza, você se torna mais propenso a cumprir. Se você está assistindo a este vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento amplia essa chamada, forma rede de intercessores e ajuda a levar essa mensagem para quem está dormindo e precisa acordar. Compartilhe com alguém que você ama, um amigo, um líder, um familiar, que precisa entender o poder espiritual da madrugada. Marque essa pessoa. Envie uma mensagem pessoal, convide-a para fazer o desafio com você. Seja um instrumento para despertar outro guerreiro. E agora, instruções práticas para você começar já. Coloque o despertador para 4 horas da manhã amanhã. Não precisa ser um salto heróico. 4 horas é uma opção estratégica que equilibra sono e disponibilidade. Se 4 horas for inviável, experimente 5h30 ou ajuste gradualmente. Reduza 15 minutos por dia até chegar ao horário desejado. Ajuste seu plano. Vá para a cama mais cedo. Elimine telas antes de dormir. Evite cafeína no fim da tarde. Peça à sua família para respeitar esse horário por alguns minutos. Quando o alarme tocar, levante-se com um propósito: 15 minutos de oração. Não precisa de roteiro extenso. Sugestão de estrutura para esses 15 minutos: 2 minutos de silêncio e rendição. Respire, entregando o dia ao Senhor. 5 minutos de louvor e gratidão. Louve em voz alta, lembrando o que Deus já fez. 5 minutos de intercessão específica. Ore por sua casa, trabalho, liderança e por qualquer batalha espiritual que você reconheça. 3 minutos de escuta e recebimento. Fique quieto, anote qualquer palavra, visão ou paz que venha. Experimente isso por 1 semana e anote o que acontecer. Se puder, transforme em desafio de 21 dias. É tempo suficiente para o espírito e o hábito se consolidarem. Registre testemunhos num diário de oração. Escreva pedidos, datas, respostas, sonhos e insights. Anote detalhes pequenos. Uma palavra recebida ao acordar, um versículo que veio à mente, uma mudança de atmosfera em casa. Se tiver alguém com quem possa prestar contas, convide essa pessoa a ser sua parceira de oração. A responsabilidade mútua fortalece a disciplina. Lembre-se da promessa: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Essa não é condicionante vazia, é convite e garantia. Deus promete que quem o busca sinceramente o encontra. A madrugada é um tempo propício para essa busca sincera, quando as distrações se dissipam e o coração se abre. Creia que há resposta. Creia que há encontro. Creia que há transformação. Agora peço que você permaneça alguns minutos em silêncio. Desligue o celular por um instante, respire profundamente e permita que o Espírito Santo fale ao seu coração sobre esse chamado. Não precisa agir imediatamente, apenas escute. Se surgir algo, uma convicção, um arrependimento, uma promessa, anote. Este momento de calma pode ser o ponto de virada que você vem precisando. Que o Senhor te desperte na madrugada com propósito, que Ele renove suas forças e lhe dê coragem para a batalha. Como pastor e irmão, eu te abençoo agora com uma oração curta. Senhor, desperta teu filho e tua filha. Aproxima-os de ti na madrugada. Dá-lhes forças para vencer a carne e abre os céus sobre suas vidas. Que as correntes sejam quebradas, que as portas se abram e que o teu amor os envolva. Amém. Saiba também que você não está sozinho nessa missão. Há um exército de intercessores se levantando à mesma hora, em 100, 1000,
talvez milhões de lugares, famílias, quartos, igrejas. Quando você se junta a essa rede de oração, algo poderoso acontece. As nuvens se abrem, a tenda da presença se manifesta, a estratégia do inimigo é frustrada. Sua oração faz diferença, a sua madrugada é vital. A partir de hoje, permita que a madrugada deixe de ser um tempo de medo, insônia ou frustração. Faça dela seu momento de encontro com Deus, de guerra em favor dos que você ama e de consequente vitória. Testemunhos serão gerados, casamentos restaurados, filhos libertos, vícios quebrados, doenças confrontadas, portas de emprego abertas. Mas acima de tudo, você encontrará um rosto, o rosto do Pai, que te ama, te guia e te fortalece. Que Deus te abençoe ricamente. Que Ele te dê graça para levantar, perseverar e experimentar o poder que há quando o santo e o humano se encontram nas horas mais silenciosas. Nos vemos na madrugada em oração. Até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor.